Bom, nós vamos conversar sobre segurados facultativos. Vocês lembram lá do início das nossas conversas que nós vimos que os beneficiários da Previdência Social se dividem em segurados e seus dependentes. Os segurados, por sua vez, se dividem em segurados obrigatórios e segurados facultativos. Os segurados obrigatórios são o povo do trabalhou de forma remunerada, não filiou, não tem querer. Trabalhou, filiou, não tem querer. Já os segurados facultativos são aqueles que, não exercendo atividade remunerada que determine filiação obrigatória, não sendo eles amparados por um regime próprio de previdência, são pessoas que querem contribuir. O que eu exijo dessas pessoas? Idade mínima 16 anos, tá? Que se inscrevam, nesse momento, ao se inscreverem, eles se filiam e passam daí para frente a contribuir. Aliás, diga-se, que ao se inscrever, o indivíduo se filia e ele precisa confirmar essa data da filiação e inscrição mediante o pagamento da primeira contribuição relativa ao mês da inscrição sem atraso, de acordo? Então, vamos nós aqui conversar sobre o segurado facultativo. Ele se filia porque ele quer. Então, é um ato de vontade, é um ato volitivo, tá? Filiação e inscrição nascem ao mesmo tempo. É diferente do que a gente viu lá atrás para o segurado obrigatório, que primeiro se filia e depois se inscreve, tá? Lá existe trabalhou, filiou, não tem querer. E existe trabalha, filia, inscreve para o obrigatório. No caso do facultativo, não. Ele se filia no momento em que se inscreve. Quem seriam essas pessoas? Essas pessoas são donas de casa, são estudantes, estagiários, são presidiários que não exerçam atividade remunerada e outras possibilidades mais de pessoas que querem contribuir para usufruir da proteção previdenciária proporcionada pelo regime geral. A criação da figura do facultativo, do segurado facultativo, atende ao princípio da universalidade do atendimento e da cobertura. No caso da Previdência, da universalidade da cobertura mediante contribuição, aqueles que queiram contribuir poderão fazê-lo e passarão a usufruir da proteção, tá? E este também é um meio proporcionado àqueles que exerciam atividade remunerada, mas pararam de exercer tal atividade porque se encontram desempregados, porque se desligaram de suas atividades, mas têm interesse em manter suas contribuições. Então, nós vamos até o quadro e vamos conversar mais um pouquinho sobre o segurado facultativo. Vamos lá. Então, segurado facultativo é a pessoa física maior de 16 anos de idade que, por ato volitivo, se inscreva como contribuinte da Previdência Social, desde que não exerça atividade remunerada que implique filiação obrigatória a qualquer regime de previdência social no país. Então, quem é ele? É uma pessoa física, tem que ter 16 anos ou mais, tá? Certo? Aí tá maior de 16 anos, mas na verdade completou 16 anos, pronto, já pode se inscrever, tá? Ele se filia porque quer, a filiação é um ato volitivo, tá? Ao se inscrever, ele se filia, eu exijo dele que ele não exerça atividade remunerada, porque se exercesse atividade remunerada, obrigatório seria. Agora, se este indivíduo está fora do país, exercendo atividade remunerada, tá? Em país que não mantém acordo de previdência com o Brasil, pode até acontecer de ele estar regularizado nesse país, pagando a previdência do país, mas como se trata de país sem acordo previdenciário, este moço que está lá no estrangeiro poderá sim pagar a previdência brasileira como facultativo. Então vejam que aqui diz que ele não pode exercer, desde que ele não exerça, atividade remunerada que implique filiação obrigatória a qualquer regime de previdência social no país. Então, não está proibido de ser facultativo aquele que exerça atividade que o filie obrigatoriamente a um regime estrangeiro, tá? Aqui seria, regime de previdência no país, protegendo o indivíduo, ele não pode ser facultativo. Vamos lá, próximo. Podem filiar-se facultativamente, entre outros, dona de casa,
o síndico de condomínio quando não remunerado, porque o síndico de condomínio remunerado é contribuinte individual. Lembrem-se que eu considero como remunerado aquele síndico dispensado de pagar a taxa de condomínio. Também podem contribuir como facultativos o estudante, o brasileiro que acompanha cônjuge que presta serviço no exterior, aquele que deixou de ser segurado obrigatório da Previdência Social, por exemplo, alguém que está desempregado e quer continuar a contribuir, o membro do Conselho Tutelar, quando, dos direitos da criança, aí do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando não vinculado a qualquer regime de previdência social, ele pode contribuir como facultativo. Agora, se é um membro de Conselho Tutelar remunerado, ele será contribuinte individual. Mas se é um membro de Conselho Tutelar que não tem nenhum tipo de vínculo com o regime de previdência social, porque ele é alguém não remunerado, não se trata de um servidor com regime próprio, ele pode contribuir para o regime geral como facultativo. Também podem se filiar como facultativo o bolsista e o estagiário que prestam serviços à empresa de acordo com a lei. Só que lembrem-se que não é mais essa, eu tirei da instrução normativa, mas é a Lei 11.788, tá? É uma lei novíssima que trata aí do estágio. Também podem se filiar como facultativo, quem mais? Vamos ver aqui. Bolsista que se dedique em tempo integral à pesquisa, curso de especialização, pós-graduação, mestrado ou doutorado, no Brasil ou no exterior, desde que não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social. O presidiário que não exerce atividade remunerada, nem esteja vinculado a qualquer regime de previdência, pode contribuir como facultativo. O brasileiro residente ou domiciliado no exterior também pode contribuir como facultativo, salvo se filiado a regime previdenciário de país com o qual o Brasil mantém acordo internacional. Então, vamos dizer que se trata de um brasileiro, tá? Que ele vive na Argentina. E ele paga a previdência lá na Argentina, ele está domiciliado no exterior, paga a previdência argentina, e ele tem planos de voltar para o Brasil e depois, trabalhar no Brasil. O que ele faria? Ele deveria pagar lá na Argentina como facultativo? Não seria necessário, por quê? Porque este brasileiro que está pagando a previdência na Argentina, ele está num país que mantém acordo internacional com o Brasil para finalidade previdenciária. Então, ele não precisaria estar pagando a previdência argentina e pagando também enquanto facultativo para poder depois contar esse tempo de facultativo apenas. Por quê? Porque ele vai poder aproveitar para obter o chamado benefício por totalização, o período em que ele contribuiu para a Previdência Argentina. Agora, vamos dizer que se tratasse de um brasileiro residente ou domiciliado nos Estados Unidos, tá? E ele tem planos, ele está regular nos Estados Unidos, está trabalhando, tá? Está contribuindo para a Previdência Americana e ele tem planos de voltar para o Brasil. Seria possível trazer esse período que ele contribuiu para compor o período necessário à obtenção dos benefícios por totalização? Não, porque não existe acordo previdenciário Brasil-Estados Unidos. Então, essas pessoas que vivem nos Estados Unidos, até regulares, pagando a Previdência Americana, a eles é permitido que paguem a Previdência brasileira na condição de segurados facultativos, para depois poder contar esse tempo. Vamos lá. Poderiam ter contribuído facultativamente, dentre outros, aquele que exerceu o mandato eletivo estadual, distrital ou municipal até janeiro de 98, o ocupante de cargo de ministro de Estado, secretário estadual, distrital ou municipal até fevereiro de 2000, síndico de condomínio ou administrador eleito para exercer atividade de administração condominial, mesmo quando remunerado, até fevereiro de 97. Vejam que esse síndico remunerado, ele é atualmente um segurado obrigatório na categoria de contribuinte individual. E aqui temos uma situação interessante. Sempre que você tem uma condição que permite pagar a previdência facultativamente e essa atividade depois passa a determinar a filiação obrigatória, é permitido que o indivíduo hoje segurado obrigatório comprove que já exercia essa atividade no passado
e que a filiação lá, né, era facultativa, portanto, né, e ele pode indenizar as contribuições relativas ao período em que a filiação era facultativa. Então, o indivíduo que ele exercia mandato eletivo no passado, ele não tinha obrigação de contribuir, era uma faculdade contribuir, hoje ele é segurado obrigatório. A ele é permitido, já que hoje a atividade é de filiação obrigatória, indenizar o período em que a filiação na mesma atividade ainda era facultativa, ok? Vamos ver se temos mais alguma informação. Vedação. É vedada a participação no regime geral, na qualidade de facultativo, de pessoa vinculada a regime próprio de previdência, salvo na hipótese de afastamento sem vencimento, desde que não permitida naquela condição contribuição ao respectivo regime. Então, é um servidor afastado sem vencimento, ele não pode contribuir nessa condição para o regime próprio. Então, a ele é permitido contribuir para o regime geral como facultativo. Pode contribuir como facultativo o trabalhador afastado temporariamente de suas atividades, desde que não receba remuneração no período de afastamento e não exerça outra atividade que vincule ao regime geral ou regime próprio. Então, está afastado temporariamente da atividade, sem remuneração, pode contribuir como facultativo. Também o bolsista e o estagiário que cumprem, né, estágios ou bolsas, tem bolsas de pesquisa, tendo em vista as regras da Lei 11.788, podem contribuir facultativamente para o regime geral. Então, gente, nós temos aqui mais algumas informações como sobre facultativo e ficamos até aqui. Mais informações serão trabalhadas quando resolvermos mais exercícios. Então, até a nossa próxima aula, gente, e bons estudos.